Bom, então estamos de volta mais uma vez aqui e agora a gente vai falar aí sobre o campo elétrico, né? Vamos falar sobre o campo elétrico. E aí, né? Eu sempre costumo iniciar, né, esse estudo do campo elétrico, como eu fiz lá no dia que eu falei da lei de Coulomb, né? Falando um pouco sobre a associação entre F igual a ma, né? Eu gosto de fazer isso. F igual a m vezes A, né, onde F aqui é uma força, é um vetor e A é um vetor, né, a sua similaridade com F igual a Q vezes E. Né? Nesse caso aqui, o E faz o papel da aceleração e o Q faz o papel da massa, né? Ou seja, quanto mais carga, mais força é necessário, quanto mais campo, mais força você consegue aplicar, digamos. Tá? Então, Q vezes E está para a equação F igual a ma, né? Então, o E é uma espécie de aceleração. E esse E, ele chama a gente chama ele de campo elétrico. Tá? Então, esse E aqui é o nosso campo elétrico. Antes da gente sair avançando de maneira desordenada, né, eu preciso de uma maneira um pouquinho mais organizada, é, tentar relacionar essas duas coisas para que isso fique um pouco mais claro, né? Então, por exemplo, quando você tem um objeto, né, próximo da superfície da Terra, vamos pegar aqui a superfície da Terra, vamos pensar aqui na superfície da Terra. Quando você tem um objeto aqui próximo da superfície da Terra, né, é, e esse objeto ele é atraído pela Terra, né? Deixa eu botar de outra cor aqui, marrom, sei lá. Então você tem um objeto aqui, ó, que é atraído aí pela Terra, pela força que a gente chama de força-peso, né? Então, é, a gente sabe que existe um campo chamado campo gravitacional, né? Então, imerso num campo, mesmo que não haja contato entre a Terra e o objeto, aparecem forças de campo, né? Então, o peso é uma força de campo, né, que permite a interação entre a Terra e o objeto, mesmo sem haver contato entre eles. O que acontece com a carga é a mesma coisa, assim, você coloca a carga numa região, ela começa a ser acelerada e essa aceleração, ela, como é que eu sei que ela não é aceleração devido ao peso? Porque é possível colocar essa carga em suspensão, né? E esse foi o experimento de Milka. Então você consegue colocar uma carga elétrica em suspensão, pensar aqui numa carga em suspensão, de modo que haja uma força orientada verticalmente para cima. Essa força eu vou denominar força elétrica e uma força orientada para baixo, que a gente conhece como peso, né? Ou seja, existe uma outra força, porém de natureza eletrostática, né? Que mantém a carga, né? Em equilíbrio, correlacionando as ideias de equilíbrio, força e campo e carga. Tá? Então, tem que existir algo. Esse algo é o campo elétrico. É, então, o que, que a gente pode concluir com base nessa análise meio que superficial? Não estou fazendo nenhuma análise profunda, só estou
pensando em algo que possa justificar o fato de algo ficar suspenso sem haver uma força aparente, né? Então, esse campo, ele é originado por outras cargas, né? Então, o que a gente percebe é que outras cargas geram campos. Esses campos, né, eles têm linhas de orientação. Então, eu já vou começar aqui a falar sobre isso. Então, ele tem umas linhas de orientação. Essas linhas de orientação aqui, ó, vou colocar linhas de orientação verticais aqui. Essas linhas são chamadas linhas de campo, né? E essas linhas de campo, elas vão orientar o campo elétrico. Então, uma vez que eu sei, né, que uma carga está sofrendo ação, né, de uma força elétrica por estar em determinada região, nessa região deve existir linhas de campo essa que vão orientar o meu campo elétrico, que é uma espécie de aceleração. Então eu vou colocar aqui, ó, para onde eu acredito que esteja orientado, né, o campo elétrico. Pode estar para cima ou para baixo, eu vou supor que está para cima por enquanto, só por enquanto. Depois a gente vai melhorar isso, né? Então esse campo ele vai me ajudar a entender um pouco melhor sobre isso, tá? Então, basicamente, eu percebo que esse campo ele aparece toda vez que eu tenho uma carga imersa numa região e ela sofre a ação de uma força elétrica, tá? Então, outra coisa também é que se uma partícula é carregada e está sozinha, ela não sofre ação de força elétrica alguma, o que significa que o campo elétrico, né? O campo elétrico, tá? Elétrico gerado por uma carga, né, o campo elétrico gerado por uma carga não atua nela própria. Não atua nela própria. Da mesma forma que um corpo não pode atrair a si próprio gravitacionalmente. Não é que não pode, ele até poderia, mas aí a mesma ação provocaria reação e aí anularia uma outra, entendeu? Então, no final é como se não fizesse nada, tá? Então, é isso. Então, a gente agora só precisa entender que linhas de força são essas, linhas de campo, né? Eu prefiro chamar de linhas de campo, como chamam ainda em livros antigos de linhas de força. Também pode ser, tá? Até porque vão orientar a força elétrica, mas eu vou chamar de linhas de campo. Eu procuro chamar de linhas de campo porque faz mais sentido, mas você pode chamar de linhas de força. Vamos tentar entender como funcionam essas linhas de força. Então, vamos recapitular alguns passos aqui. Primeiro, eu sei que existe campo elétrico porque na presença de outra carga, né, uma carga sofre uma força elétrica. Essa força elétrica só pode ser originada por uma força de campo, porque se não há contato de interação entre as cargas, elas não podem interagir por meio de tração, força normal, de atrito. Tem que ser uma força de campo. Não é o peso, já se sabe, porque se eu botar uma carga carregada numa determinada região, ela fica em equilíbrio, equilibrando o peso, então o peso está para baixo, tem que ter uma força elétrica para cima, e essa força elétrica ela é similar ao MA, sendo que o M é a carga e o A é a aceleração elétrica, vamos dizer assim, que é o campo elétrico, tá? Então vamos lá. Assim como o G, o campo gravitacional, né? O campo é a aceleração gravitacional do campo gravitacional. Então, eu vou pensar da seguinte maneira. Vamos supor que eu tenho uma carga, tá? E que essa carga seja positiva. Então, eu vou pegar uma carga positiva. Começar com uma carga positiva. Então, vou pegar uma carga positiva. Deixa eu melhorar aqui esse círculo. Vou pegar uma carga positiva, pontual.
Então, essa carga é positiva. E vou pegar uma carga próxima a ela, que também é positiva. Então, vou pegar uma carga aqui, ó, que é maior que zero. Tá? O que vai acontecer? Elas vão se repelir, porque as duas são positivas. Então, vou desenhar uma linha aqui, ó, passando pelo centro das duas. Elas vão se repelir, então eu já sei que aqui, ó, eu tenho uma força de repulsão. Eu vou chamar de F1. Ok. Se eu tenho uma força de repulsão, né, F1, e a carga é positiva, e eu sei o quê? Eu sei que F é igual a Q vezes E. Esse campo deve estar orientado no mesmo sentido de F, porque Q é positivo. E isso é um produto de vetores. Então eu já sei que o meu campo, deixa eu fazer ele de laranja, tem que estar orientado, né? Tem que estar orientado a lá. Beleza? Então, se eu tenho. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: se a minha carga está sendo expulsa, né? Qualquer carga positiva colocada aqui tem uma força que afasta ela da carga original, a força de repulsão. Mas para essa força acontecer, como F igual a Q vezes E e E é um vetor, Q sendo positivo, eu sei que E e F têm o mesmo sentido. Ok. Então E e F têm o mesmo sentido. Agora vamos pegar uma carga negativa. Então vou pegar uma outra carga, só que agora negativa. Então vou pegar uma carga negativa e vou colocar próxima. Então vou pegar uma carga negativa e vou colocar próxima da nossa carga. E vou tentar entender se agora o campo vai ter que mudar ou se ele vai se manter. Vamos ver. Melhor eu começar da carga, né? Tá difícil fazer uma linha aqui na direção. Ah, pronto, melhorou um pouquinho. Não ficou exatamente do jeito que eu queria, mas tá bom. Então agora, olha o que está acontecendo. Eu tenho uma força F2. F2 atrai, né, a carga em direção à carga original. Porém, ó, aqui era F1, né? F1 igual a QE, eu tenho agora F2 igual a Q' vezes o meu E. Só que Q' é negativo. Então, é F2, né? Então, aqui em cima, ó, F2. Aqui era F1. Aqui agora F2 tem que ter sentido contrário, pô. Por quê? Porque senão Q não seria negativo. Então, aqui, ó, E e F2 tem sentidos contrários. O que que isso significa? Que o E continua estando fora. Né? Então, o que eu sei é o seguinte: quando a carga é positiva, o campo se afasta. A gente chama isso de campo de afastamento. Campo de afastamento. Então, toda carga positiva vai gerar um campo radial com linhas de campo orientadas para fora.
indicando que o campo gerado por essa carga é um campo de afastamento. Então, o vetor campo elétrico, né, vai estar se afastando, certo? Então, sempre assim, né? Vou melhorar um pouco esses vetores do campo elétrico que estão muito ruins. Então, vai estar sempre se afastando. Então, vou melhorar aqui um pouquinho. Pronto, tá? Então, as linhas de campo, elas vão orientar em que direção está o meu vetor ou estão os meus vetores campo elétrico, tá? Vou saber. Então, a linha em azul é só uma orientação em relação ao vetor, para eu saber para onde está o vetor, tá? Então, cargas positivas geram campos de afastamento. Deixa eu só dar uma trabalhada aqui nisso. Ó, pronto, carga positiva. Vou botar mais aqui dentro. Então, campo de afastamento. Ok. Bom, e se a carga for negativa? Então, agora eu vou pegar uma carga negativa e tentar fazer a mesma análise. Vou pegar agora uma carga negativa. Vou ver qual foi o padrão que eu usei, vermelho. Então, vou usar um azul agora, só para mudar. Vou pegar uma carga negativa e vou começar a análise com uma carga negativa, pensando, bom, se eu colocar uma carga positiva próximo, o que que acontece? Então, essa carga aqui é positiva, essa aqui é negativa. Vou desenhar a linha de força ou linha de campo. Essa linha de força vai passar por aqui. Eu sei que aqui eu vou ter uma atração. Por quê? Porque as duas têm sinais contrários. Vamos chamar isso aqui de F3, só para não ficar igual a outra lá, F3. Então agora eu já sei que F3 é igual a Q vezes E, e como, né, a carga é positiva, tem que estar no mesmo sentido de F3. Então o campo E vai estar assim. Então, em princípio, cargas negativas geram aproximação. Falta olhar o caso da carga negativa. Então, vamos olhar o caso da carga negativa. Carga negativa, que linha menor que zero. Pego aqui, ó, de novo a linha de força ou linha de campo. Pego a linha de campo. Coloco agora a força. Ambas são negativas, então ela vai repelir. Vou chamar isso de F4. Só que F4 é igual a Q' vezes E. Mas esse E, né, ele tem que ter sinal contrário ao F4, porque Q' é negativo. Então, de novo, o E tem que ter sinal contrário. Então, ele vai estar apontando para cá. Ou seja, cargas negativas geram campo de aproximação. Sempre assim. Enquanto cargas positivas geram campos de afastamento, cargas negativas geram campos de aproximação. Então, da mesma maneira que eu fiz aqui, ó, né, com as linhas de campo radiais saindo de uma carga positiva, agora eu vou ter as linhas de campo, né, radiais chegando, né, numa carga negativa. Vou ter lá a linha de campo, ó, chegando numa carga negativa, certo? Então, ó, linhas de campo chegando numa carga negativa. Ó. Isso indica que o campo está apontado
na direção da carga. Né? Então, seja onde eu colocar o campo, ele vai estar apontando na direção, ó, da carga. Isso aqui, claro, é uma carga negativa. Então, cargas positivas, campos de afastamento, cargas negativas, campos de aproximação. Quanto maior, importante. Quanto maior o número de linhas, mais intenso será o campo. Fechou? Então, quanto maior o número de linhas, mais intenso será o campo. É, basicamente, é isso. É, vamos lá. Então, se eu tiver duas cargas, por exemplo, digamos que eu tenha duas cargas, ó. Vou dar um exemplo aqui. Se você tiver duas cargas, ó, uma positiva e outra negativa, uma que é mais e a outra que é menos, as linhas de campo vão se comportar assim, ó, saindo da positiva, chegando na negativa, né? Saindo da positiva e chegando na negativa. Então vai ficar assim, ó, saindo da positiva e chegando na negativa, porque cargas negativas geram aproximação e cargas positivas afastamento, tá? E foi o que eu falei. Por exemplo, nessa região aqui, ó, eu tenho um número de linhas mais próximas, as linhas são mais densas do que aqui, por exemplo, né? Então, aqui o campo é mais intenso e aqui ele é mais, né, aqui ele é mais intenso e aqui ele é menos intenso. Tá? Então, a intensidade do campo elétrico é fator do número de linhas por unidade área. Só mais um exemplo, vou dar um exemplo com duas cargas de mesmo sinal para você perceber a diferença, né? E tem uma coisa importante quando a gente tem cargas de mesmo sinal, olha só. Digamos que agora eu tenho duas cargas de mesmo sinal, duas cargas positivas, por exemplo. Vou pegar duas cargas positivas aqui, ó. Positiva, positiva. O diagrama vai ser parecido, né? Só que agora eu vou ter o seguinte, ó. Saindo. Só que em vez de ir de lá, daqui para lá, né, ou seja, de uma carga para outra, vai fazer isso, ó. Vai chegar aqui, vai subir, vai chegar aqui, vai subir, vai chegar aqui, vai descer, vai fazer isso, ó. É isso. Então, elas não vão se encontrar.
tá? Então elas vão ter essa característica. Então repare que aqui no meio, meio que tem uma região sem campo. E aí, eu estou fazendo esse desenho para que você perceba o seguinte, que essa é uma observação importante. Vou colocar aqui, ó. Mais uma vez, uma mensagem de aviso, né? Ó, linhas de campo, linhas de campo nunca se cruzam. Ou seja, você não vai ter linhas de campo se interceptando. Você não consegue. Por quê? Por que que acontece isso? Porque o campo elétrico, ele é tangente às linhas de campo. Então aqui, ó, você tem um campo assim, aqui você tem um campo assim, que significa que se elas se cruzassem, eu teria dois campos no mesmo ponto, tá? Então no exemplo anterior aqui, ó, como é que tá o campo aqui, né? Nesse ponto aqui, por exemplo, ele vai estar assim, ó. O campo é um vetor, né? Ele não vai poder fazer curva. Então aqui, ó, né, aqui, por exemplo, ó, ele vai estar assim, apontando para a direção da carga, né? Então, o vetor campo elétrico, ele é tangente às linhas de campo. Se as linhas de campo se cruzassem, haveria dois campos no mesmo lugar, e não pode. Então, não há nunca cruzamento de linhas de campo. Essa também já foi uma pergunta, por isso que eu estou levantando a bola. Bom, agora o que que nos falta? Já vimos como detectamos a ideia de campo elétrico. É uma ideia em que você coloca uma carga num lugar e essa carga ela sofre interações sem encostar em outra carga, então por isso deve haver um campo elétrico. Aí a gente definiu que se parece com MA, só que é Q vezes E. Eu falei sobre as linhas de campo, expliquei por que que as linhas de campo de cargas positivas são de campo de afastamento. Está aqui ó, a explicação. Vou pegar aqui só para dar uma destacada, né? São campos de afastamento. Já quando a carga é negativa, são campos de aproximação, né? Então as linhas chegam na carga. Falei também que quanto mais próximo da carga, mais intenso é o campo. E mostrei dois exemplos em que você tem as de campo, entender o que elas se comportam, desde que você lembre que elas nunca se cruzam, tá? Isso é importante. Bom, aí a gente pode agora calcular o seguinte: qual é o valor do campo G? Porque isso que eu falei até aqui, né? F igual a QE, é o valor da força que atua numa carga dentro de um campo gerado por outra carga, né? Quando eu falo F igual a QE, é o valor da carga pelo campo no qual ela está inserida. Então, quando eu tenho duas cargas, então, ó, campo gerado por uma carga, campo gerado por uma carga. Então, quando eu tenho, né, uma carga e essa carga está gerando um campo e eu quero achar o valor desse campo, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, né, eu vou pegar uma ou mais, tá? Aqui não é uma carga, mas é só para você entender o campo gerado por cada carga num sistema de cargas. Pode ter várias cargas, mas vamos começar com uma. Quando eu tenho uma carga, vamos pegar uma carga aqui qualquer, Q minúsculo, vamos pegar uma outra carga, veja outra cor aqui, Q maiúsculo. Essa aqui vamos botar maior que zero, e essa aqui também maior que zero, tá? Como a gente já viu, né? Como a gente já viu, a carga minúscula ou a maiúscula, que você achar melhor para trabalhar, né, ela vai interagir com a outra carga. Se as duas são positivas, vai gerar um campo de afastamento, no qual vai gerar uma repulsão aqui. Essa força F é a força de repulsão entre elas.
Então, eu posso dizer que F, pela lei de Coulomb, é K, Q minúsculo em módulo, Q maiúsculo em módulo, sobre a distância entre os centros. Aprendemos isso na aula de lei de Coulomb, distância entre os centros, ao quadrado. Ok. Só que essa mesma força que atua sobre a carga Q maiúsculo, ela pode ser escrita como F igual ao valor dela vezes o campo no qual ela está inserida. Então, agora, se eu quiser calcular o valor do campo, basta igualar as expressões. Eu vou igualar as expressões. Vem para cá. K, Q minúsculo em módulo, Q maiúsculo em módulo, sobre D ao quadrado, igual a Q maiúsculo vezes E. Esse E é o módulo, né? É claro que quando eu coloco Q aqui, eu coloco o valor do módulo de Q. Então, eu já posso até simplificar isso aqui, ó, com isso. E aí agora eu vou ter o campo gerado pela carga Q minúsculo. O campo gerado pela carga Q minúsculo tem módulo K vezes Q minúsculo sobre D ao quadrado. Então, o valor do campo nesse ponto aqui, ó, o valor do campo aqui, ele é dado por essa expressão. Então, isso que a gente acabou de escrever, o módulo do campo gerado pela carga Q minúsculo. Então, agora você é capaz de descobrir qual é o campo gerado por determinada carga, conhecido ponto de referência. Acabou. É o valor da constante eletrostática vezes o valor da carga dividido pela distância entre a carga e o ponto onde você quer calcular ao quadrado. Vamos ver aqui um exemplo. Ó, exemplo. Exemplo. Digamos que você tem uma carga Q. Essa carga Q vale 1,0 vezes 10 a menos 6 Coulomb, que a gente sabe que é 1 microcoulomb, né? E eu quero calcular o valor do campo gerado por ela, né, a uma distância de, sei lá, 10 centímetros. Beleza? Então, sabendo que K, né, obviamente, dados, né, dado aqui, dado K igual 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, eu posso calcular o valor de E. O valor de E vai ser igual, né, a K vezes Q sobre D ao quadrado. 9 vezes 10 a nona vezes carga. 10 a menos 6 sobre. Não esquece que a distância tem que estar em metro. Isso aqui é 10 a menos 2, né? Vou botar assim, ó. 10 vezes 10 a menos 2 do metro, ou seja, 10 a menos 1 do metro. Então aqui vai ficar 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Muito bem. Se você pegar isso aqui agora, você vai ter E igual a 9 vezes 10 a nona, 10 a menos 6, 10 ao cubo. E embaixo, 10 elevado a menos 2. O 10 elevado a menos 2 vai para cima. 9 vezes 10 ao cubo vezes 10 ao quadrado. 9 vezes 10 à quinta Newton Coulomb. Pronto. Tá aí. Então, eu consigo calcular, né, o valor do campo gerado, né, por determinada carga, determinado ponto. Bem simples, não tem nada demais.
E esquematicamente, a gente não fez o desenho, vou fazer agora. O que, que eu teria? Uma carga Q, essa carga Q é positiva, eu tenho um ponto a 10 centímetros de distância, então vou marcar aqui uma linha passando pela carga, e aí eu tenho um ponto aqui, ó, 10 centímetros de distância, aqui, 10 centímetros, como é um campo de afastamento, eu sei que o vetor campo elétrico vai estar para fora, entre aspas, né? Não existe esse negócio de para fora e para dentro, mas se afastando da carga, e o módulo vai ser esse que a gente acabou de ver. 9 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Então, é possível, então, se eu colocar agora uma carga nesse ponto P, né, se eu chegar nesse ponto P aqui, deixa eu pegar uma outra cor aqui, se eu botar nesse ponto P aqui, né, a carga está no ponto A, se eu colocar uma outra carga no ponto P, eu sou capaz de calcular a força sobre ela, porque eu pego o valor dela, multiplico pelo campo, vou ter a força elétrica, né, afinal, F igual a Q vezes E, beleza? Então, é bem provável que o problema aborde isso. Fora esse tema, né, o que acontece muito é perguntarem algo no sentido, professor, essa equação serve para encontrar a força do campo? Sim, essa equação serve para encontrar o módulo do campo gerado por uma carga em qualquer ponto. Eu só preciso saber a distância, tá? Se eu pegar uma carga e colocar no ponto P, aí eu vou procurar o quê? A força que atua sobre essa carga. Porque a carga aqui minúscula não pode atuar sobre ela mesma, só sobre outra. Então, se eu colocar uma segunda carga no ponto P, eu faço o valor dessa segunda carga vezes o valor do campo que a gente achou, eu vou ter a força que atua sobre ela. Vamos fazer isso. Eu vou colocar aqui, inclusive. Ó, vamos lá. Porque agora eu pego uma carga que, que, ó, e aí de propósito eu vou pegar ela negativa. Menos 2 microcoulomb, e eu quero saber qual é a força que atua sobre ela. Vai ser F igual a carga, 2 vezes 10 a menos 6, vezes o campo, 9 vezes 10 a quinta. 2 vezes 9, 18. 18 vezes 10 a menos 1, né, que é o valor que vai dar da multiplicação entre esse e esse. O que que eu vou ter? Eu vou ter 18 vezes 10 a menos 1. 10 a menos 1 é dividir por 10, então vai dar 1,8 newton. Agora é importante, para onde vai estar essa força? Vai estar apontando para a carga Q minúsculo. Por quê? Porque se eu colocar uma carga aqui e essa carga ela é negativa, ela é atraída, né? Ela é atraída, ó, então para cá está a força elétrica, ela vai ser atraída para outra carga. Deixa eu botar um sinal de menos aqui, né? Então ela vai ser atraída por essa carga, tá? Então é bem simples assim, não tem, é só conceitualmente é mais difícil do que a conta. Entender o conceito é mais difícil do que fazer a conta. Só que muitas vezes para você fazer a conta você vai precisar estar, não vou nem dizer que você vai precisar saber o conceito, mas vai precisar estar atento, porque senão ele vai perguntar para onde está a força, aí você esquece que é para dentro da, né? Basicamente é isso. Ele vai perguntar para onde está a força, ele vai perguntar se o campo é de afastamento ou aproximação, ele vai perguntar se você por exemplo, se eu soltar essa carga aqui, né, essa carga negativa, para onde que ela vai tender aí? Para a esquerda, porque ela é atraída pela outra, né? Se a força está nesse sentido, como F é igual a ma, né, a aceleração vai estar toda nessa direção. Por quê? Porque o campo elétrico, né, ele deriva da força elétrica, mas a aceleração deriva da massa, né? Então você precisa colaborar com as duas coisas. Mas aí agora a gente já viu o campo gerado por uma carga. Além de falar as linhas de campo, etc. A gente viu o campo gerado por uma carga.
Qual seria o campo gerado por várias cargas? A soma dos campos. Então, às vezes, eles perguntam assim, ó, vou botar um exemplo simples. Aí, de novo, a gente está, como eu ainda não falei nada de vetor, nada de cinemática vetorial, né? Eu não posso ficar pegando pesado com vetor, tá? Mas quando a gente chegar em dinâmica e mecânica, vai ter você vai ter esse, vamos dizer assim, arcabouço, né? Vai ter essa caixa de ferramenta, a gente vai poder melhorar isso. Mas dá para fazer alguns exemplos. Vamos pensar assim, você tem uma carga, ó, você tem uma carga aqui, essa carga aqui, ela vale 2 microcoulomb, tá? E uma outra carga aqui, e essa carga aqui, vamos chamar essa aqui de Q1, essa aqui de Q2, digamos que ela valha 4 microcoulomb, beleza? E aí eu vou pegar um ponto aqui, ó, entre elas, que seja o ponto médio, tá? Então eu vou pegar aqui o ponto médio. Para facilitar, eu vou dizer que aqui, essa distância, daqui até lá, é de 90 centímetros. 90 não, vamos botar 30 centímetros. Pronto. Não, melhor. Vamos botar 60 centímetros. Para ficar uma conta mais redondinha. 60 centímetros, tá? E aí eu quero saber qual é o campo resultante no ponto P, que é o ponto médio, né? Esse tamanho igual a esse tamanho, tá? Essa é positiva, e eu quero saber o campo no ponto P. Primeira coisa, o campo gerado pela carga Q1 é um campo de afastamento. Então ele vai estar apontando para cá. Eu vou chamar isso de E1. O campo gerado pela carga Q2 também é um campo de afastamento, porque ela também é positiva, então eu vou gerar um vetor que eu vou chamar de E2. Então E1 aponta para a direita, E2 aponta para a esquerda. Vamos calcular E1 primeiro. E1, eu fiz de roxo, né? Vamos manter a cor aqui. E1 vai valer o valor da carga que gera, que é Q1, certo? Aliás, vou botar o K na frente aqui, ó. K vezes o valor da carga que gera, dividido pela distância ao quadrado. Qual é a distância? 30 centímetros. Eu vou, só por enquanto, eu vou botar assim, vamos chamar aqui de x e aqui de x. X ao quadrado. Ok. Aí a gente substitui o valor depois. Vamos para o valor E2 agora. E2 vai ser K Q2 sobre x ao quadrado também, porque é a mesma distância. Se não fosse, era só a gente mudar o valor. Muito bem. Só que como um está para um lado e o outro está para o outro, o campo resultante vai ser, eu vou supor que é E1 menos E2. Aí pode colocar o módulo, se eu achar negativo, eu sei que está para o sentido negativo, né? E como eu fiz E1 menos E2, o E2 é o negativo e o E1 é positivo. Então, estou supondo que o sentido dos vetores é esse aqui, ó. E1 menos E2, então para cá é positivo, E1 é positivo, E2 é negativo. Muito bem. Então, com isso, o que eu vou ter? Eu vou ter um campo resultante que é E1 é K Q1 sobre X ao quadrado. E2, K Q2 sobre X ao quadrado. Certo? Ok. Então vai ficar, como eu tenho kx ao quadrado vai ficar k sobre x ao quadrado vezes Q1 menos Q2. Repare que isso só aconteceu porque o x é o mesmo. Senão, não faria isso, né? Não daria para botar em evidência. Agora sim, vamos substituir o k. O k é 9 vezes 10 a nona, né? Vamos lembrar que o k no vácuo ele é 9 vezes 10 a nona. Isso é dado no problema, tá? Eu não falei, mas isso normalmente é dado. Vem aqui, dado. K, né? Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado, né? Então vou colocar aqui 9 vezes 10 a nona. O x está em centímetros, tem que botar em metro.
60 centímetros, 0,6 metro. 0,3, então aqui vai ficar, ó, sobre 0,3 ao quadrado, né? Beleza? Vezes quem é Q1? Q1 é, vamos lá no valor, 2 microcoulomb, então é 2 vezes 10 a menos 6, e Q2 é 4 microcoulomb, 4 vezes 10 a menos 6. Pronto, então facilitou nossa vida. Aí aqui vai ficar, ó, em cima, 9 vezes 10 a nona. Aí o 0,3, vou puxar um rascunho aqui do lado, ó. Vou puxar um rascunho aqui do lado pra gente. Isso aqui, vou puxar um rascunho aqui. 0,3 é 3 vezes 10 elevado a menos 1. Então, isso aí ao quadrado, ó, vai ser 9 vezes 10 a menos 2. Então, aqui embaixo, ó, 9 vezes 10 a menos 2, vezes isso aqui menos isso, dá menos 2, vezes 10 a menos 6. Pronto, então agora, o que que a gente tem? O 9 vai cancelar, o 9 vai sumir, ficou menos 2. Já vou falar sobre isso, sobre o sinal de menos. 9 menos 6 dá 3, 10 ao cubo. E o 10 a menos 2 vai subir como 10 ao quadrado. Então ficou menos 2 vezes 10 à quinta Newton Coulomb. Isso é o campo resultante. Vou chamar de E. Ok. O que que esse menos significa? Que o campo resultante está no sentido negativo, que é para a esquerda. Então eu vou dizer que é. Então aqui, completando a resposta do problema, eu vou dizer que o campo tem esse módulo, né? Passando direção, né? Passando pelo centro das cargas, né? Então passando pelo centro das cargas, porque lembrar que é um vetor, e para a esquerda. Por quê? Porque eu sei que ele é negativo. Então, o sinal vai me ajudar nesse sentido, né? Se eu tivesse feito o contrário, 4 menos 2, eu já acharia direto a resposta. É, mesmo assim, seria para a esquerda. Se eu fizesse 4 menos 2, seria E2 menos E1. Então, o positivo estaria para a esquerda. Então, eu sei que o resultante está para a esquerda, então, né, o vetor ele vai ter essa característica aqui, né? Ele vai ser horizontal, assim, ó, horizontal, só que apontando para a esquerda. Esse é o campo resultante, cujo valor é 2, de novo, o módulo ele não tem o sinal, 2 vezes 10 a quinta Newton Coulomb, certo? Então o campo naquela região ali tem essa característica, certo? E aí, né, olha só que interessante. Olha só que interessante. Eu poderia perguntar a você agora, né, sem problema algum, e você poderia responder também sem problema algum, é como que as linhas de campo aparecem nesse problema. Porque olha só, a gente está no ponto médio, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Ó. A gente está no ponto médio. Ah, eu fiz esse desenho aqui, tá vendo? Nesse desenho aqui, se a gente desenhar uma linha aqui no meio, ó, aqui no meio não tem linha de campo. Isso faria parecer que o campo aqui no meio, né, bem aqui no meio, seria zero. Mas essas linhas só se configuram com essa região no meio vazia quando elas são iguais. Quando elas não são, olha aqui, e de fato elas não são, olha só, 4 e 2, esse campo vai ser desproporcional. Ou seja, eu vou ter uma carga desse lado, eu vou ter uma carga desse lado, só que as minhas linhas de campo não vão ficar
distribuídas de maneira simétrica. Vai ter um negócio assim, ó. Ela vai fazer isso, vai fazer isso. Essa aqui vai fazer isso, né? Sei lá. E vai vir para baixo, assim. Fazer isso, vai para baixo. Vai fazer isso, vai para baixo, né? Vai fazer isso, vai para baixo. Vai ser meio que assim, se afastando, obviamente, tem que se afastar, porque é um campo de carga positiva. E a outra, mesma coisa, né? Deve ser um negócio meio assim, tá vendo? Só que aí aqui no meio, né? No meio, no meião aqui, tem que passar uma linha de força. E claro que eu não desenhei todas as linhas, mas aqui, ó, no meião, vai ter um campo. Então o campo não vai ser nulo, ele está mais nulo para cá e não no meio. É claro, de novo, eu não desenhei, eu nem tenho como fazer isso, desenhar todas as linhas. Mas o campo ele seria mais parecido com isso que a gente desenhou, né, com uma região menos densa próximo da carga menor do que uma região menos densa no meio. Por quê? Porque as cargas não têm a mesma intensidade, né? Mas as linhas ficam orientadas dessa maneira. Tá? Então, essa carga aqui é positiva, né? Como a gente falou. Essa carga aqui é positiva, como a gente falou. E linhas orientadas assim. Beleza? Então, é isso, né? Campo elétrico, ele se comporta, né? Como uma aceleração. Ele vale F igual a QE. Se a carga for positiva, a gente tem um campo de afastamento. Se a carga for negativa, a gente tem um campo de aproximação, certo? As linhas de campo nunca se cruzam. Quanto mais linhas, mais intenso, certo? E eu posso calcular o campo gerado por uma carga. Essa é a parte talvez mais importante desse assunto de hoje, porque normalmente é o que cai, é isso aqui ou o último tópico, né, que é o campo gerado por mais de uma carga, certo? Que nesse caso aqui a gente fez com duas cargas e segue a mesma ideia, só somar os efeitos, né? Então aqui duas cargas, né? Beleza? Então quando eu tenho duas cargas, é isso que eu faço. E aí, finalmente, dei exemplo, mostrei as linhas de campo e a gente encerra esse assunto por hoje, tá bom? E aí, de novo, se você tem conhecimento de vetores, tá? Já dá para você fazer problemas um pouco melhores, mas você tem que ter um conhecimento aí de vetores, principalmente no das operações com vetor, tá? Se você tiver isso aí em mente, isso já vai te ajudar bastante. Se não, assim que a gente falar sobre isso, isso vai aumentar aí o teu nível geral de conhecimento sobre esse assunto e a gente vai poder fazer problemas mais elaborados envolvendo não só o campo elétrico, mas a força elétrica, equilíbrio, pêndulos envolvendo cargas elétricas, mas por enquanto não dá para fazer muito. A gente já fez até bastante coisa, dado o nível de conhecimento que a gente trouxe até aqui, beleza? Então é isso. Vou encerrar aqui a nossa gravação. Vou deixar exercício para vocês depois e espero que vocês tenham, né, entendido aí, se não tudo, a maior parte possível. E aí, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tá bom?